Oi, meu nome é Vinícius Santos. Vim aqui entregar uma passagem, uma palavra do Senhor hoje, tá bom? Eu abri aqui em 2 Reis 20. Ezequias adoece. Eu vou ler um pouco e conforme eu vou lendo, eu vou explicando, tá bom? Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse assim: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías veio dizer a Ezequias: arruma sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. E Ezequias estava muito doente, já tinha tentado se curar, se cuidar, e era o fim dele. Isaías, eu entreguei essa mensagem a ele, confirmando, para ele deixar tudo acertado, se fosse nos dias de hoje. As contas pagas, o seguro pago, a funerária paga, né? Porque ele já ia partir para outra, né? Isaías fez o que Deus pediu. Deus pediu: Isaías, vai lá, entrega a minha mensagem. Esta. Isaías foi lá e entregou a mensagem, conforme o que Deus tinha falado para ele. Então, Ezequias virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ezequias virou seu rosto para a parede. Ele estava enfermo. Ele não poderia ir à igreja e ao culto. Ele não poderia naquele momento subir monte. Talvez ele não poderia dobrar os seus joelhos ao Senhor. O máximo que ele poderia fazer era dar uma viradinha para a parede e orar ao Senhor. E ele orou. Mesmo que o Isaías disse tudo aquilo para ele, que ele ia falecer, ele orou. Ele teve a fé e orou ao Senhor, dizendo mais ou menos assim: Ah, Senhor, se servindo de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias disse assim: Deus, eu fiz o que o Senhor me pediu. Eu andei reto conforme a tua lei e conforme a tua vontade. E aqui continuando, está falando: e chorou Ezequias muitíssimo. Quando Ezequias disse isso para Deus, eu lembro de uma passagem falando de dízimos e ofertas. Porque Deus fala assim nos dízimos e ofertas: fazei prova de mim nos dízimos e nas ofertas, né? Esse não é o assunto principal, mas eu queria dar uma pincelada. E aqui é como se ele fizesse prova de Deus, aonde Deus, na Bíblia toda, pelo que eu entendo, tá? Não conheço outra passagem, que Deus deixa você fazer prova dele, se não seja no dízimos ou nas ofertas. Parece que ele aqui, o que ele fez? Fez prova de Deus. Deus, eu fiz tudo que o Senhor pedisse. Fiz tudo, Deus, tudo, né? Mais ou menos assim, tenha compaixão de mim, né? Vamos continuar? Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Isaías estava saindo, né, do Ezequias, mas ele não tinha ido embora totalmente, ele estava ali no meio do pátio, né, no meio do local onde o Ezequias se encontrava. E o Senhor tocou em Isaías e falou assim: há mais uma coisa. Tenho mais uma mensagem para te entregar. Vamos lá. Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo:
volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração. Isaías voltou e disse a Ezequias, como se Deus estivesse falando com ele. Isaías falou para Ezequias, assim, reproduzindo as palavras de Deus. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aqui hoje eu só vou ler até aqui para vocês, tá? Primeiramente, Deus disse a Isaías para ir lá e falar da morte. Deus não falou a Isaías o que ia falar posteriormente. O que eu quero falar aqui? Isaías, não sabendo do que ia acontecer, foi lá e cumpriu o que Deus queria. Só que aí Ezequias orou. Deus mudou essa situação. E deu mais 15 dias. E falou que ainda Ezequias ia subir, né, a casa do Senhor ao terceiro dia. Então, assim, nessa passagem o que devemos aprender? Se Deus mandar você ir, meu jovem, vai. Se Deus mandar saia. Se Deus mandar você fazer a obra dele, vai fazer a obra. Porque a condição, quem vai dar, vai ser Deus. Não vai ser o homem. Deus vai falar, saia, sai. Lá na frente tu não entende, tu não vai entender como funciona a matemática de Deus, tu não vai entender como funciona a cabeça de Deus, né? Então vai e faça o que Deus está pedindo, tá? Essa é a primeira coisa que vimos aqui nessa palavra. O que podemos aprender também? Por mais que a morte bater em tua porta, existe a fé, existe Deus conosco. Ezequias, o máximo que ele poderia fazer naquele momento, eu imagino que se ele estivesse muito tempo ali, ele estava com feridas no corpo. Se uma pessoa ficar na cama durante muito tempo enferma, vai aparecer feridas. O máximo que ele poderia fazer era se virar mediante aquelas feridas. A Bíblia não cita isso, eu estou falando isso. Mas ele poderia se virar e orar ao Senhor. E ele orou com toda a fé, com toda a energia que estava nele, em seu coração, e Deus mudou essa situação, né? Está escrito na palavra de Deus que se você tiver uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, você poderá mover montanhas, né? Você poderá acontecer coisas que os cientistas, os filósofos, os matemáticos não vão conseguir explicar, né? Não sei quem está vendo esse vídeo, da onde você veio, o que está passando na sua vida, mas assim, existe a nossa vida no passado, e quando a gente renova a nossa aliança com Deus, Deus muda essa situação. Ezequias fez conforme toda a vontade do Senhor, ele era correto perante ti, e veio a morte é comum do mundo, mas com a fé dele, né, com o perdão dele, Deus deu mais 15 anos de vida para ele. E se vocês lerem mais adiante, Deus eliminou todos os adversários de Ezequias e salvou o povo, aquele povo de Ezequias. Se você se arrepender, buscar Deus, Deus pode te salvar. Aceite Jesus, ou que já aceitou Jesus, renove sua aliança. Busca ficar com Deus, busca a presença do Deus todos os dias. Seja um louvor, seja oração, seja um salmo, seja um Pai Nosso. Mas busque a presença do Senhor, busque a transformação. Porque está escrito na palavra de Deus que o que tu buscas, Deus irá responder. Então busque e faça uma nova vida. Se não for por você, seja pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua mãe. Se você não tem força consigo, fala, Deus, eu vou buscar Ti,
pelo meu filho, que eu não quero ver meus filhos na droga, não quero ver meus filhos na prostituição, né? Deus, eu quero que eu e o Senhor guie a minha vida. Eu não quero que a minha vida seja guiada como se o Satanás estivesse nos nossos ombros e a gente sendo um cavalo do Satanás. Porque é isso que acontece em alguns lugares. A gente é chamado de cavalo, cavalo do Satanás, do inimigo. Então, renove sua aliança com Deus. Busque Deus. Quem está na cama aí, faça uma oração ao Senhor. Fala, Senhor, eu aceito o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Como único. Jesus Cristo veio aqui na terra como homem para a gente não errar. Para a gente seguir os passos de Jesus. Quando eu estou confuso na Bíblia, que às vezes eu fico. Confusão não é de Deus. Mas eu fico. Eu falo assim, eu tiro a confusão rapidamente. O que Jesus faria? O que Jesus fez? Ou o que Jesus falou sobre esse tema, sobre isso, sobre aquilo? Assim a gente tira a nossa confusão, né? E assim não tem como a gente errar. Então renova a sua aliança com o Senhor, tá? Tenha fé, peça ao milagre. Eu acredito em um Senhor que cura. Eu acredito em um Senhor que fez abrir o mar vermelho. Eu acredito em um Senhor, em um Deus do impossível. Com a sua fé. Amém? Essa foi a palavra de hoje, tá? Pretendo postar vídeos toda semana e em breve até todos os dias. Tá bom? Para pregar o amor de Deus sem preconceitos. Para pregar o amor, Jesus de verdade, o que Jesus veio fazer à terra. Jesus não veio para andar com salvos, Jesus não veio para andar com o povo da igreja, Jesus veio para lavar pés, Jesus veio para andar com os mendigos, Jesus veio para andar para quem nem conhecesse quem ele é, Jesus veio para andar com as prostitutas. Estou mentindo? Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Jesus veio para isso. Esse vídeo que eu estou fazendo não é para as pessoas da igreja, é justamente quem não está indo à igreja, para você ter fé. E quando você quiser, fazer a visita em uma igreja mais próxima de você, que seja de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e a todas. Caso gostem e não gostem, deixe um comentário aqui embaixo. Tá bom? Se inscreva, curte, compartilhe, envie para o seu amigo. Se você tem algum amigo enfermo, no hospital ou em um lugar remoto, existem países que não têm igrejas tantas assim, no Brasil, e no Brasil às vezes tem lugares que não tem tantas igrejas assim, envie para o seu amigo que está precisando ouvir uma palavra do Senhor e renovar sua força, tá bom? E eu profetizo sobre a sua vida e a vida da pessoa que vai receber, que ela vai ser curada em nome de Jesus. Tenha fé. Eu uno a minha fé, a fé de Deus, a fé de Jesus Cristo, com a sua. É o meu desafio. Amém? Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.